Bom, a gente está sempre falando aqui dos acidentes de trânsito no estado de alerta, principalmente da falta de conscientização dos motoristas. Mas além dos condutores, também tem pedestre que não segue as regras de trânsito, o que causa ainda mais risco para quem circula. Lá em Toledo, o problema é grave. Ainda tem muita gente que não atravessa na faixa de pedestres. Mas quem usa a sinalização com consciência também não é respeitado. Antes da entrevista, a dona Salete quase foi atropelada. Até gritei e disse bocó para ele, porque o motoqueiro parou e o de trás, ele quase bateu, mas ficou tanto. Daí eu disse, você não sabe o que é faixa de segurança? Eu gritei para o motorista, né, do carro, e daí ele fez sinal que o motoqueiro estava errado. Eu fiz, não está errado não, você que está errado. Infelizmente, isso não é raridade. Muitos motoristas não param antes do local de travessia. Tem que cuidar, né? Porque pode acontecer um acidente aí, é fácil, né? É complicado, bastante complicado. Ainda mais quando eu ando com as minhas meninas, né? É muito complicado. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, bastante. Sinalização não falta. No centro de Toledo, por exemplo, tem até faixa recuada. Isso facilita para quem atravessa, mas também para os condutores, que precisam avançar para dar aquela olhadinha na preferencial. Caso o condutor seja flagrado desrespeitando a preferência do pedestre, pode pesar no bolso. A infração é gravíssima e custa R$ 293,47. Nós temos a possibilidade do parar sobre a faixa de pedestre, que isso é feito de forma quase que automática, né, porque é captado pelas câmeras onde tem o avanço de sinal. Então, se o condutor parar sobre a faixa de pedestre, ele vai ser notificado, né? E nos demais cruzamentos, quando é possível ter um agente no local que faça essa constatação, ele vai ser notificado também, né? O desrespeito faz vítimas e isso tem preocupado as autoridades cada vez mais. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e o Corpo de Bombeiros, de janeiro a setembro deste ano, 42 pessoas foram atropeladas no município. 3 vítimas morreram. Os atropelamentos geram lesões graves, né? Inclusive gerando até sequelas, né, posteriores nessas vítimas. Então, quando não, né, leva a vítima imediatamente ao óbito. Então, sem dúvida nenhuma, deve haver uma preocupação tanto dos motoristas, dos condutores, né, quanto dos pedestres. Por parte dos motoristas, óbvio, sempre respeitar o limite de velocidade da via, né? Então, não é à toa que existe o dimensionamento, a engenharia de tráfego, ela é toda pensada nisso, né? Então, respeitando o limite de velocidade é o primeiro passo para evitar esse tipo entre outros acidentes também. Trafegar tranquilo, sem pressa e atento faz toda a diferença para a prevenção. E o mais importante é lembrar que quem está atrás do volante também é pedestre. Que nem eu agora, estou andando a pé na rua, o carro está estacionado ali, né? Não sei o que vai acontecer ali na frente, não é verdade? Tem sempre que respeitar. Tem que ter respeitar e ser respeitado também. É exatamente isso, não é uma queda de braço, é um respeitando o outro, pensando no todo, e só assim a gente consegue ter um trânsito mais consciente, mais seguro e com respeito, que é o que todos nós buscamos, né? Nós vimos reportagens sobre as calçadas em Foz do Iguaçu, do Fidel Alvarenga, falando da falta de responsabilidade de alguns condutores e também de pedestres que não utilizam a faixa, por exemplo, ou motoristas que não respeitam na cidade de Toledo. E agora a gente está aqui no estúdio com o Juliano Denardim, ele que é da Transitar, é engenheiro da Transitar, já agradecemos a parceria dele para a gente discutir um pouquinho também da questão de mobilidade urbana aqui no município de Cascavel. Juliano, inclusive, tem aquela discussão que é sobre aquele plano de mobilidade urbana, né? Como que a gente está nesse quesito? Boa noite. Boa noite a todos. O plano de mobilidade, né, o prazo de execução do contrato ele já foi encerrado, então a empresa contratada já enviou ao município todos os estudos, os produtos a ela solicitado, e agora nós estamos numa fase de análise, fase interna dos técnicos do município, fazendo análise desse material para aí posteriormente efetivamente ser implantado esse plano.
E aí como que funciona? Ele tem prazo? Ele é a própria Transitar que faz? É uma empresa à parte que faz isso? Como que funciona? O plano foi feito, né, foi desenvolvido por uma empresa contratada, né, uma empresa de São Paulo. Eles já prestaram serviços em vários países do mundo também, não só no Brasil, então eles têm uma bastante experiência. Foi contratado pelo município. A Transitar, por ser autarquia de trânsito, mobilidade e trânsito, nós fazemos parte também da comissão de análise desses materiais, mas fazem parte também o Instituto de Planejamento de Cascavel, o IPC, e as outras secretarias diretamente afetadas com a questão de mobilidade. Então, o plano foi contratado, é uma empresa contratada para esse desenvolvimento, e o município, vários técnicos do município fazem análise desses materiais. Nós temos alguns entroncamentos aqui em Cascavel, que a gente sempre está discutindo, conversando, principalmente agora a questão do Trevo Cataratas, uma obra muito importante que foi liberada, mas acabou impactando em outros, principalmente viadutos, como da Rocha Pombo, os viadutos propriamente sobre a BR-467. Esses viadutos estão contemplados nesse estudo de mobilidade urbana? Sim, o que nós temos que ter em mente também é que o plano de mobilidade foram 2 serviços contratados na mesma licitação. O plano de mobilidade em si, que vai planejar o trânsito, a mobilidade da cidade pelos próximos 20 anos, e junto ao plano de mobilidade foi contratado um segundo serviço, que é o PAINT, que é Projetos de Ação Imediata no Trânsito. Então, dentro do PAINT, sim, tem uma área específica para que vai estar tratando de melhorias em todas as travessias, principalmente da região norte. O projeto da Carlos Gomes nasceu também, o projeto de revitalização da Carlos Gomes, o conceitual desse projeto nasceu do PAINT também, junto ao plano de mobilidade. Então, foram aspectos que a gestão municipal teve essa sensibilidade de solicitar esses estudos a mais que não estavam previstos inicialmente no plano de mobilidade, focando principalmente nessa questão das travessias, das rodovias, que a gente sabe que hoje são os principais gargalos que nós temos em Cascavel. A gente falou sobre calçadas em Foz do Iguaçu, a questão de Toledo. Quero acionar também o Raul Sternazzi enquanto estiver conversando com o Juliano aqui, ele que está ao vivo, para a gente discutir a questão da acessibilidade aqui no município de Cascavel. Para as pessoas que não têm nenhuma dificuldade de locomoção, pode ser até difícil, aquele buraco na via, na calçada, mas para quem tem essa dificuldade, que tem algum tipo de locomoção, de problema de visão, não propriamente cadeirante, essa dificuldade ela dobra, né? O que as pessoas estão dizendo a respeito da acessibilidade aqui em Cascavel, Raul? Que ainda falta essa questão da acessibilidade, tá, Wagner? Inclusive são 2 pontos, né? A inclusão e a acessibilidade. Nós estávamos conversando até mesmo com o responsável, presidente, né, da Associação dos Deficientes Físicos aqui de Cascavel, e ele ressaltou muito bem que um tem que andar ao lado do outro. Até tem a inclusão, mas sem a acessibilidade fica difícil colocar a inclusão para as pessoas com deficiência, com algum tipo, né, de deficiência. Nós estamos na região central aqui de Cascavel, Wagner, na Avenida Brasil, e não é difícil encontrar pessoas que realmente passam dificuldades, que realmente reclamam da situação, que pedem que as autoridades públicas revejam principalmente essa questão da acessibilidade. Para falar sobre isso, nós conhecemos agora, Wagner, o seu Zacarias. Ele que mora aqui na cidade de Cascavel, a gente já percebe aqui uma bengala. Ele tem um probleminha na visão, aí precisa dessa bengala justamente para se locomover. E a primeira pergunta que eu já te faço, Zacarias, tá fácil de andar em Cascavel ou tem alguns problemas em calçadas e também ruas? Boa noite para você. Boa noite. Sim, tem alguns problemas sobre esse assunto, as calçadas, e eu sinto assim que tem lugares, trechos que são bem difíceis mesmo da gente andar. Mesmo não só de bengala, mas sem bengala também, há uma dificuldade por causa que tem as estradas, tem problema nas calçadas, nas calçadas. Uma outra questão, seu Zacarias, você já caiu alguma vez já? Olha, uma vez não, 2 vezes. Já caí, já a segunda vez, até tem uma prova aqui que cheguei a esfolar e saí sangue do nariz aqui. E não quebrei a cara total, graças a Deus que fui protegido por Deus aí. Mas aí resbalei e caí de cara no chão. Foi um problema encontrado, tropeçou. Sim. E agora usa bengala daí, né? Sim, agora eu tô usando bengala.
Então, seu Zacarias, a gente conheceu ele conversando. Obrigado, seu Zacarias, pela participação aqui junto com a gente. Precisa realmente da bengala para se locomover, claro, para dar essa segurança a mais na hora de andar. Nós estamos também com o Nelson Cabral, que é o coordenador, enfim, presidente, né, da Associação dos Deficientes Físicos aqui da cidade de Cascavel. A fala dele não é isolada, né, Nelson? Muito boa noite para você. Boa noite. Não é isolada. Acessibilidade não é para as pessoas com deficiência. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência, mas são para todas as pessoas. São os idosos, carrinho de bebê. Qualquer pessoa que está circulando está sujeito a tropeçar, cair, enfim, se machucar. Como é que você avalia hoje Cascavel? Como é que você vê, por exemplo, as calçadas, as ruas? Tem acessibilidade sobrando aqui na cidade? Está 100%? Qual que é a sua avaliação? 100% não, né? Mas nós fizemos um projeto no passado sobre não construir mais barreiras, eliminar as já existentes em curto, médio e longo prazo. Porém, as de longo prazo não acontecem. As de curto prazo são essas que aconteceu aqui no Calçadão, aqui na Avenida Brasil. É uma redução de barreiras, melhorou muito a acessibilidade nesta avenida. Porém, na volta, numa quadra daqui já tem problemas, né? Então, essa luta é muito longa. Nós estamos agora, acabou de terminar a semana da luta da pessoa com deficiência, e a nossa proposta para o ano que entra é trabalhar essas questões da rota acessível. A nossa proposta é identificar, já estão identificadas, agora é em loco, aonde moram as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, para a gente mapear a condição de acessibilidade da casa até o ponto de ônibus. Depois embarcou no ônibus, dos outros pontos de ônibus até a casa das pessoas com deficiência. No comércio está legal. Então essa coisa de curto prazo foi bem, médio prazo está demorado e longo prazo não se sabe o que vai acontecer. Vamos continuar na luta, buscando essa questão. Porque nós comentamos antes, a questão da inclusão social está na boca de todo mundo, está até compreendido pela sociedade. Porém, não tem inclusão se a pessoa não entra numa loja para comprar um calçado. Não é inclusão, né? Não basta dizer que nós somos pessoas inclusivas porque a gente se dá bem com a pessoa com deficiência, com o idoso. Não é só essa questão, a pessoa tem que ter acesso. Então, no futuro, a grande luta vai ser sobre acesso. Ou seja, acessibilidade a tudo. Acesso ao dinheiro, acesso ao trabalho, acesso à educação, enfim, tudo precisa de acesso. Nelson, obrigado pela participação junto com a gente, presidente da Associação dos Deficientes Físicos aqui da cidade de Cascavel. Então, falando realmente dessa dificuldade, da acessibilidade aqui no município de Cascavel. Então, a gente percebe, né, Wagner? Volto com você no estúdio, a gente percebe essa necessidade de um olhar mais atento, principalmente em ruas e calçadas aqui da cidade. Volto com você no estúdio. Obrigado, Raul. Obrigado aos nossos entrevistados que participaram conosco. O pessoal, inclusive, que estava ali no terminal, decidiu falar com a nossa equipe, o Nelson, que a gente já tinha agendado justamente para discutir esse assunto. Juliano, a respeito dessa questão de acessibilidade de calçada, acessibilidade propriamente dita, nesse plano de mobilidade deve ter algo contemplado, pelo menos para alguma região da cidade? Sim, dentro do plano também tem um trecho em torno de 10 a 15 quilômetros que serão feitos projetos específicos para adequação da acessibilidade em todo esse caminho. Num primeiro momento, ele contempla principalmente a região central, né, Avenida Brasil, Rua Paraná e as transversais ligando essas vias e algumas mais adjacentes, mas daí já prevendo, como eu falei antes, dentro do plano de mobilidade, nesse período aí de até 20 anos, a contemplar a acessibilidade em todo o município aqui de Cascavel. E para a gente falar a respeito das calçadas, a Transitar faz esse acompanhamento, é com alguma secretaria específica do município, fiscalização no caso de calçada que está irregular, enfim, tem aquela legislação para as calçadas terem um formato, tudo certo dentro de Cascavel. A Transitar faz esse acompanhamento, aí é outro setor? Não, esse é feito, a fiscalização no caso é feito pelo IPC, pela Lei Municipal de Calçadas, a responsabilidade pela execução da calçada é do proprietário do imóvel e a fiscalização aí é feita pelo Instituto de Planejamento. Mas todos nós devemos fiscalizar, isso é importante, e fazer a tarefa de casa, né, Juliano? Se a gente sabe que temos o direito de ir e vir, nós temos que fazer a nossa responsabilidade. Eu, como morador, você que está nos acompanhando também, quando constrói, quando faz uma obra, é questão de empatia, que não é só a gente usar no discurso, não. É fazer na prática. Se eu vou fazer a reforma na minha casa, eu tenho que pensar que o outro vai passar por ali, quem sabe essa pessoa tem uma condição diferente. É respeito ao próximo. Juliano, obrigado pela parceria, obrigado pela presença aqui.
Eu agradeço a Transitar, nós da Transitar estamos sempre disponíveis, tendo qualquer dúvida, qualquer reclamação, estamos disponíveis para prestar os devidos esclarecimentos. Juliano Deneradinho, então engenheiro da Transitar aqui em Cascavel, agora 6h48. Falando em Cascavel, vamos ver como está o tempo lá fora. Vimos no Mochilink que está chovendo. A imagem confirma exatamente